Oi, gente, tudo bem? Eu tava aqui pensando numa coisa muito interessante. Eu tô com a minha roupa de estudar. Não se importa, porque eu realmente estava estudando. Mas enfim, eu tava aqui pensando em como a gente tem medo de recomeçar, né? De recomeçar, de começar as coisas, de quebrar pequenos ciclos. E por que eu tava pensando nisso? Eu tô na minha terceira semana, né, de volta às aulas, terceira semana de agosto e tudo mais. Daí na primeira semana que voltou à faculdade, foi tudo perfeito. Estudei as matérias, eu fui na academia, etc. Na segunda semana, metade da semana foi perfeita e daí eu fiquei doente. E eu não consegui fazer mais nada, assim. Inclusive eu fiz um vídeo aqui sobre isso. E daí começou a semana de agora, eu tava, meu Deus, eu tenho muita coisa pra fazer porque eu não consegui estudar 3 dias da semana passada porque eu tava doente. Tenho muita coisa acumulada já. E daí já bate aquele desespero, né? Eu tava pensando assim, eu não posso ficar acomodada de novo, sabe? Me acostumar de novo a não estudar todo dia, a não ler alguma coisa da faculdade todo dia. Porque semestre passado, eu tô no segundo ano da faculdade de Direito. Semestre passado começou assim a ficar um pouco mais difícil a faculdade, né? Porque o primeiro ano ele é bem teórico, então foi mais de boa. Mas o terceiro semestre ele começou assim umas leituras mais pesadas, com, enfim, uma linguagem mais formal. Eu sinto que eu poderia ter me esforçado muito mais naquele semestre, mas não aconteceu. Então eu vim com a cabeça pro semestre de agora, pro quarto semestre, pro quarto semestre, com eu tenho que estudar, não, vamos lá, não vamos ficar mais nessa de tô cansada, ai, não vou pra academia, ai, não vou fazer isso, ai, não vou estudar. Porque eu estudava, mas eu sinto que eu poderia fazer mais, né? E eu tava. Essa semana eu tava com esse pensamento de não, tenho que voltar à ativa, né? E tal, se recuperar os dias perdidos. Segunda-feira, gente, não fiz nada. Não fiz nada. Mas por quê? Eu tava muito cansada no final de semana. Não vou passar pano pra mim aqui, mas também não tem mais o que eu fazer porque já passou. E é exatamente sobre isso que vamos falar. E daí, gente, eu cheguei do estágio, eu dormi. Eu comi, tomei banho e dormi, assim. Só que eu tinha que fazer outras coisas. Eu tinha que estudar, fazer a minha comida pra semana, etc. Eu dormi, gente, das 7 da noite até as 6 horas do dia seguinte, 6 da manhã. Daí eu acordei direto pra faculdade. E na terça, eu já fui pra faculdade direto, eu arrumei um almoço, fui pro estágio. Eu cheguei, eu até falei com a minha amiga hoje, parece que quando você não segue um dia a sua disciplina de arrumar a casa, de deixar tudo certinho, parece que passa um furacão e parece que fica tudo bagunçado. Então, por mais que tenha sido um dia que eu não fiz as minhas coisas normais, parecia que eu não arrumava a casa fazia 3 semanas. Daí na terça, né, no dia seguinte, eu tava com isso de não, meu Deus, tem que fazer alguma coisa. Mas parecia assim que eu tava super cansada, mas é que o ambiente te deixa cansado quando não tá arrumado, né? E um pensamento que eu tive, que eu tava tendo é só terça-feira, a semana não acabou. Foi só um dia que a gente não fez nada. Existe o resto da semana inteira para ser feito alguma coisa, né? Então, enfim, se fosse antes, né, se eu não tivesse com esse pensamento que eu tô me forçando até agora, de que tudo bem o dia ter sido ruim, mas não significa que vai ser uma semana ruim, não significa que vai ser um mês ruim. Se eu não estudei um dia, não significa que vai ser um semestre da faculdade inteiro ruim, sabe? Esse é o pensamento que eu tô tendo agora, né? Que eu tô me forçando a ter. E principalmente em relação a outras coisas, né? Eu não comecei algo na minha vida até agora. Isso tem muito a ver com um vídeo que eu já fiz sobre perspectiva do tempo. Vai parecer um pouco repetitivo, mas é isso, gente. Nunca é tarde para você começar alguma coisa. Naquele vídeo eu falei sobre hábitos e hobbies maiores, assim, mas nesse eu queria falar mais sobre
coisas do ordinário, coisas do dia a dia. Não é tarde para você arrumar a sua cama, não é tarde para você lavar a sua louça, para você começar a deixar a sua casinha arrumada. Porque por mais que, ai, nossa, hoje eu tô gravando esse vídeo na quarta. Hoje já é quarta-feira e minha casa tá bagunçada. Ai, já foi metade da semana, amanhã já é quinta. Nossa, a semana já acabou, não tem mais o que eu fazer essa semana. Eu não fui na academia nenhum dia, não tem como eu ir agora. Gente, tem. Sabe, não tem um tempo certo para você começar, tanto as grandes coisas quanto as pequenas coisas. Isso é um pensamento que me ajuda muito nos pequenos hábitos. Eu lembro que quando eu comecei na academia, eu tava enrolando, né, um tempo para começar, e eu ficava, não, tá, mas essa segunda eu tava cansada. Ai, mas daí na próxima segunda não deu. Eu fiquei pensando, nossa, eu não vou começar nunca. Não vou começar nunca. Eu comecei, gente, numa quinta-feira. E sexta é o dia que não consigo fazer nada depois do serviço, porque, enfim, eu mudo de cidade. Então, naquela semana que eu comecei, eu fui uma vez. E tudo bem, eu comecei. Esse é o ponto. Esse é o ponto também, né, dessa semana. Ai, na segunda-feira eu não fiz. Eu poderia ter ficado com esse pensamento, nossa, a semana vai ser horrível. Já comecei a semana desse jeito. Já comecei a semana não fazendo meu devocional, porque não deu tempo de eu fazer nada. Não fazendo um almoço para todos os dias, então eu vou ter que comer algo improvisado todos os dias. Ai, já não estudei, então na terça eu não consigo estudar. Ai, mas na quinta eu tenho um compromisso, então na quarta, só vou ter quarta para estudar? Ai, melhor não estudar. Não. Se eu vou ter um dia só para estudar, que você faça aquele dia com excelência, sabe? Se você só tem agora para começar, começa agora. E não precisa ser uma grande coisa, assim, um grande feito. Eu faço muito isso quando eu tô com preguiça de arrumar as minhas coisas, aqui em casa, principalmente. Eu vi, gente, não me julguem, mas funciona. Eu vi no TikTok, coloca um alarme de 5 minutos. Nesses 5 minutos você vai fazer tudo que der. Tudo que der nesses 5 minutos. E daí, se acabou os 5 minutos e você quiser continuar, você continua. Se você quiser parar, você fez o que deu naqueles 5 minutos. É melhor do que se você não tivesse feito nada. E você vai ver, sempre que você começa, depois você já tá no pique para continuar arrumando as coisas. A mesma coisa para estudar, é o que eu faço. Eu começo, vou estudar 10 minutos. 10 minutos lendo esse texto chato. Depois, se eu já sentei aqui, se eu já comecei a anotar, eu vou continuar, porque você entra nesse estado, sabe, de espírito preparado. O ruim mesmo é começar, gente. E, enfim, não fique enrolando para começar as coisas. Não pense que um dia na sua semana foi ruim. Ou se você tá numa semana muito boa, daí que chega quinta-feira, você não consegue fazer todos os seus hábitos saudáveis. Daí você já quer desistir? Não, gente, continua, sabe? Um dia ruim, ele não representa toda a sua jornada. E se você começou agora, faz 3 dias que você começou, você só teve um dia bom, tudo bem, você acabou de começar, sabe? E, eu vi um vídeo de um menino que estava na faculdade, e daí ele tava, acho que no 5º ano da faculdade, e ele falou que nos 2 primeiros anos ele não ligava pra nada. Ele não ligava pra nada, não fazia nada. E que depois ele se tocou e começou a estudar de verdade. Daí você pensa, se fosse eu, não é o meu caso, porque eu estudo bastante. Poderia estudar mais, mas enfim. Se eu tô aqui, quase terminando o meu 2º ano da faculdade, percebo, nossa, eu fiz esses 2 anos da faculdade levando pela barriga, fazendo de qualquer jeito, não estudei, colei nas provas, fiz tudo com inteligência artificial, não fiz nada. Faltam 3 anos ainda para eu terminar minha faculdade. Se eu pensasse, já fiz 2 anos desse jeito, vou continuar os outros 3 anos fazendo igual o meu nariz? Por que você teria esse pensamento, sabe? Passaram 2 anos, você não pode voltar esses 2 anos, mas você pode fazer com excelência os 3 próximos anos, sabe? A gente tem que aprender a deixar o que passou no passado. Você não pode mudar o passado.
Tudo bem, seria maravilhoso se você sempre tivesse feito tudo perfeito, estudado 2 horas todos os dias. Eu penso muito isso, né? Depois que eu comecei a fazer o estágio, eu poderia ter aproveitado muito mais o meu tempo estudando mais do que eu estudava quando eu não trabalhava e tinha o meu dia inteiro livre. Mas fazer o quê? Eu estudava o que eu achava necessário na época. Não tenho o que eu fazer para voltar. Eu não tenho mais esse tempo. Então eu vou ficar aqui reclamando, pensando, quando eu estudar aqui, depois de ter trabalhado ido para a faculdade, ficar pensando, nossa, ai, se eu tivesse estudado mais antes, ai, se eu tivesse feito isso, ai, gente, não tem como voltar. Não tem como voltar. E você ficar remoendo não vai ajudar em nada. Você ficar fazendo planos na sua cabeça não vai ajudar em nada. Mas você trabalhar com o que você tem, vai. Olhar para o futuro, olhar para o que você pode fazer agora. O que eu posso fazer hoje? Eu tenho 20 minutos para estudar? Tá bom, eu vou fazer esses 20 minutos. Mesmo que eu esteja um pouco distraída, eu vou sentar e fazer. Ah, eu tenho 20 minutos só para ficar na academia. Tá bom, faz esses 20 minutos. Faz o que você pode hoje, sabe? E é isso, gente. E não importa a idade que você tem, sabe? Eu vi uma analogia muito interessante, que é em uma vida de 80 anos, né? Você vai viver 80 anos, eu espero que mais. Se a nossa vida fosse o equivalente a 24 horas, uma vida de 80 anos, você, com 20 anos, você teria 20 anos só às 6 da manhã, entendeu? Eu vou fazer 20 anos. E é muito doido pensar isso. Porque se eu pensasse assim, nossa, eu já tenho quase 20 anos. Não dá tempo de eu começar a fazer mais nada. Oi? Ainda é 6 da manhã. Você tem o dia inteiro pela frente. Literalmente, gente, você tem o dia inteiro pela frente. Eu tava arrumando um negócio aqui. E para as pessoas de 30 anos, você sabe que hora seria? Seria só 9 da manhã. E você acha que você tem 30 anos e você tá velho? Gente, nada a ver. É só 9 da manhã. Você ainda tem o dia inteiro pela frente. E tudo bem se até agora você não fez as coisas direito, não fez as coisas com vontade, mas você tem a vida inteira pela frente. Não tem por que você parar agora. Você já viveu tudo isso. Você já viveu e não tem como voltar, mas tem como você fazer as coisas ficarem melhores daqui pra frente, né? E daí, eu tenho aqui as outras idades equivalentes, ó. 30 anos seria às 9 da manhã. 40 anos, que você já pensa assim, é uma idade mais adulto premium, já fez tudo pra fazer na vida. Gente, meio-dia. Meio-dia ainda, sabe? Você tem mais 12 horas pela frente. 50 anos, 3 da tarde. 3 da tarde. Daí você tem 50 anos, você acha que você não tem mais nada pra fazer? Não tem mais nada pra evoluir? Você acha que você já é perfeito? Que não tem mais nada pra você aprender, pra você descobrir? São só 3 horas da tarde. Gente, a maioria dos rolês é das 7 horas da noite pra cima. Então eu realmente acredito que essa seja a melhor idade, que seria os 60 anos. Enfim, gente, esse é o pensamento. Eu já tô ficando toda confusa aqui. Acho que não tá fazendo mais sentido nenhum. Mas é isso, gente. Um beijo. Tchau, que eu tenho que continuar estudando.